Hoje, vamos analisar casos de criadores de conteúdo cujas histórias terminaram de maneiras extremamente incomuns. Uma jovem em busca de atenção online estava prestes a descobrir que alguém acompanhando suas postagens havia decidido atravessar a fronteira entre a internet e a vida real. Era dia 19 de setembro de 2017. Em um pequeno prédio de apartamentos próximo a Glendale Boulevard, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Naquela noite, o edifício parecia completamente normal. Do lado de fora, nada chamava atenção. Tudo estava quieto. Horas depois, investigadores entrariam em uma das unidades e começariam a reconstruir uma sequência de acontecimentos que já havia terminado em tragédia. Poucos meses antes daquela noite, Bella, de 23 anos, tentava fazer crescer um pequeno canal voltado para beleza e moda. Ela gravava tutoriais de maquiagem, vídeos mostrando roupas compradas e atualizações casuais direto do quarto do apartamento. Seu público era pequeno, mas fiel. A maioria dos vídeos recebia apenas algumas centenas de visualizações, mas Bella encarava cada postagem como mais um passo em direção ao objetivo de se tornar criadora de conteúdo em tempo integral. Com o tempo, ela começou a testar formatos mais dramáticos. Passou a publicar vídeos insinuando que alguém poderia estar observando seu apartamento. Os espectadores eram incentivados a prestar atenção em reflexos no espelho ou sombras nos corredores que talvez denunciassem a presença de um perseguidor escondido. Essa série rapidamente se transformou no conteúdo mais comentado do canal. Durante esse período, Bella ultrapassou a marca de 3.000 inscritos. Na noite de 19 de setembro, ela se preparava para gravar mais um vídeo dando continuidade à narrativa. A ideia era afirmar que alguém havia entrado no apartamento mais cedo naquele mesmo dia. O plano incluía montar uma cena tensa no banheiro enquanto descrevia sons estranhos que supostamente vinham do prédio. Mais cedo naquela tarde, funcionários da manutenção tinham aberto um painel de acesso no teto do corredor para verificar encanamentos. Bella comentou essa movimentação online e sugeriu que alguém poderia se deslocar pelo espaço acima dos apartamentos, o que combinava perfeitamente com a história que vinha construindo. Dentro do apartamento, ela organizou o cenário para a gravação. A luz do banheiro estava baixa, enquanto uma pequena ring light iluminava o ambiente. A banheira havia sido enchida quase até a saída de transbordamento. Em algum momento mais tarde naquela noite, algo interrompeu a rotina que ela havia planejado. Bella parou de responder mensagens de amigos e seguidores que esperavam novas atualizações. As horas passaram sem qualquer atividade em suas contas. Depois de várias tentativas frustradas de contato, alguém solicitou uma verificação de bem-estar no apartamento. Policiais chegaram ao prédio e bateram várias vezes na porta. Sem resposta, forçaram a entrada. Bella foi encontrada caída no chão do banheiro, ao lado da banheira. Os paramédicos tentaram reanimá-la ainda dentro do apartamento, mas ela não tinha pulso e não respirava. A morte foi declarada no local. Mais tarde, o legista determinou a causa da morte com base nos achados da autópsia. Havia hematomas no pescoço e pequenas hemorragias nos olhos, sinais compatíveis com estrangulamento manual. A pressão exercida havia interrompido a circulação de sangue para o cérebro por tempo suficiente para causar falta fatal de oxigênio. Com a causa da morte confirmada, os investigadores passaram a examinar a atividade online recente de Bella e a narrativa que ela vinha montando em torno do suposto perseguidor. Mensagens recuperadas de suas contas revelaram contato frequente com um seguidor que havia se envolvido de maneira incomum com a história. Os detetives também descobriram que pequenos incidentes mencionados por Bella na internet,
objetos deslocados no corredor e ruídos acima do apartamento, talvez não fossem invenção. A investigação mostrou que o mesmo indivíduo havia entrado no espaço acima das unidades, depois de ver Bella mencionar o painel de acesso do corredor em suas postagens. Ele moveu objetos em áreas comuns para reforçar a história de perseguição que ela estava contando. Imagens de segurança mostraram mais tarde esse homem deixando a propriedade naquela noite. Com o avanço das apurações, ele foi identificado e localizado. Durante o interrogatório, admitiu que havia ido ao apartamento após acompanhar as postagens de Bella sobre o espaço no teto e sobre o suposto invasor. Segundo os investigadores, ele acreditava que estava ajudando a tornar a cena mais convincente para o conteúdo dela. As autoridades concluíram que o encontro evoluiu para uma luta dentro do banheiro, onde Bella acabou sendo estrangulada de forma fatal. O caso foi oficialmente tratado como homicídio. Os investigadores determinaram que o seguidor entrou no apartamento depois de se envolver profundamente com a narrativa de perseguição que Bella vinha alimentando online. Mais tarde, o homem foi preso e acusado de assassinato, depois que as autoridades concluíram que o encontro se transformou em confronto físico dentro do banheiro, terminando com a morte dela. Era 15 de março de 2017, nas regiões rurais nos arredores de Pune, no estado de Maharashtra, na Índia. Os campos agrícolas se estendiam sem fim sob o sol da tarde. Essa área, conhecida pela fertilidade do solo e pelas práticas agrícolas tradicionais, vinha atraindo cada vez mais jovens em busca de renda alternativa por meio das redes sociais. Entre casas de fazenda isoladas e canais de irrigação, encontros com animais selvagens eram comuns, especialmente nos meses mais quentes, quando as cobras saíam de seus esconderijos de inverno. A proximidade com a Cordilheira dos Ghats Ocidentais criava condições ideais de habitat para diversas espécies venenosas, tornando os encontros com serpentes uma realidade infeliz para os moradores locais. Rohan Sharma, de 24 anos, funcionário de meio período em uma loja de eletrônicos, estava tentando construir sua presença online havia cerca de 8 meses, já acumulando 4.200 seguidores com acrobacias cada vez mais arriscadas. O conteúdo dele variava entre interações perigosas, com cães de rua agressivos e escaladas em prédios abandonados. Cada vídeo era pensado para atrair mais visualizações e engajamento. Colegas da loja de eletrônicos, principalmente seu amigo Pash, o alertavam com frequência sobre os riscos crescentes que ele assumia por fama online. O supervisor de Rohan já havia notado suas ausências frequentes e a queda de rendimento no trabalho à medida que ele ficava mais obcecado com a ideia de viralizar na internet. Nas 2 semanas anteriores ao incidente, Rohan vinha assistindo a vídeos sobre manejo de cobras, convencido de que o conteúdo com animais seria a chave para impulsionar seu canal. Ele tinha ouvido de moradores da região que era comum encontrar serpentes nas áreas agrícolas próximas a Pune, onde as víboras de Russell costumavam habitar terrenos rochosos e as bordas dos campos. O local que ele escolheu ficava em um campo isolado, a cerca de 19 quilômetros do centro da cidade. O lugar foi escolhido justamente por causa dos relatos de alta atividade de cobras e da ausência de movimento humano. Agricultores locais haviam alertado sobre o aumento da presença de serpentes na região, resultado das recentes obras de irrigação que alteraram o habitat natural desses animais. Rohan chegou ao local por volta das 2 da tarde, levando apenas seu celular, uma sacola de pano e equipamentos básicos de gravação. O plano, que mais tarde foi reconstruído a partir dos dados de GPS do celular e de seus pertences recuperados, era localizar, capturar e manusear cobras venenosas para gerar conteúdo para as redes sociais. O campo possuía formações rochosas espalhadas e vegetação esparsa, bem típico da paisagem local. Leituras de temperatura feitas por estações meteorológicas próximas indicaram que fazia 32 graus Celsius,
condições ideais para a atividade de serpentes. A víbora de Russell, cientificamente chamada de Daboia russellii, é uma das cobras venenosas mais perigosas da Índia, responsável por milhares de mortes todos os anos no subcontinente. Esses animais, com corpo grosso, costumam medir entre 90 centímetros e 1,5 metro e possuem um veneno hemotóxico extremamente potente, que compromete a coagulação do sangue e destrói os tecidos. As víboras de Russell são conhecidas pelo comportamento agressivo e defensivo quando se sentem ameaçadas, atacando com velocidade e precisão impressionantes. O veneno contém enzimas potentes que causam destruição intensa dos tecidos, hemorragias internas e distúrbios na coagulação, sendo extremamente letais sem atendimento médico imediato. Essa espécie é responsável por mais mortes causadas por picadas de cobra na Índia do que qualquer outra. De acordo com as evidências encontradas no local, Rohan localizou uma víbora de Russell, com cerca de 1,20 metro de comprimento, próxima a uma formação rochosa. A cobra estava em posição de defesa, enrolada sobre si, quando Rohan se aproximou. Os registros de atividade do celular indicam que ele começou a filmar às 2h23 da tarde, documentando toda a aproximação até o animal. A terra revolvida ao redor das rochas sugeria que ele havia se aproximado com cautela enquanto mantinha a gravação. A análise forense mostrou pegadas indicando que ele circulou a cobra várias vezes antes do ataque fatal. O momento exato ocorreu quando Rohan tentou agarrar a víbora com a mão direita, sem luvas, ao mesmo tempo em que segurava o celular com a mão esquerda. A cobra atacou imediatamente. As presas perfuraram o antebraço direito dele, cerca de 10 centímetros abaixo do cotovelo. O veneno foi rapidamente absorvido pelos tecidos ao redor e pelo sistema linfático. Apesar dos sintomas sistêmicos normalmente demorarem entre 20 e 40 minutos para se manifestar, o quadro de Rohan indicava uma carga elevada de veneno, possivelmente agravada pela penetração direta em um vaso sanguíneo superficial. Esse tipo de condição pode levar a uma progressão crítica ainda na mesma noite. A evidência física no local, como o celular caído, o tripé deslocado e os pertences espalhados, indicavam que ele cambaleou para trás logo após a mordida. Os investigadores usaram a terra revolvida, marcas de arrasto e o pouco sangue presente para reconstruir o ponto da mordida e os movimentos que ele fez em seguida. Minutos após o ataque, Rohan começou a sentir dor latejante intensa e inchaço acelerado no local da picada. O veneno da víbora de Russell causa inchaço grave desde os primeiros momentos, além de bolhas e necrose antes do início das hemorragias internas. O braço dele ficou visivelmente deformado e descolorido à medida que o inchaço subia. Os primeiros sinais de comprometimento vascular e tontura eram consistentes com envenenamento grave, e seus pertences indicavam que ele teve dificuldade para manter o equilíbrio. Padrões de sangue mostraram que Rohan tentou caminhar em direção à estrada principal, percorrendo cerca de 180 a 200 metros antes que sua condição piorasse. O veneno da víbora raramente causa sangramento externo nos estágios iniciais. Hemorragias internas e distúrbios de coagulação normalmente começam entre 1 e 3 horas após a mordida. No entanto, como a picada provavelmente atingiu um vaso superficial, houve sangramento intermitente que os investigadores conseguiram usar para rastrear seus passos. Rohan caiu cerca de 45 a 60 minutos após a picada, uma linha do tempo médica plausível, apenas em casos de envenenamento extremamente intenso ou choque cardiovascular precoce, ambas condições compatíveis com os sintomas dele. A respiração dele começou a ficar ofegante e surgiram sinais de choque hemorrágico, como confusão, fraqueza e queda acelerada da pressão arterial. Ele sobreviveu por várias horas após o colapso. Especialistas concluíram que ele havia entrado no estágio crítico do envenenamento,
em que há coagulopatia intensa, hemorragias internas e início de falência renal. Essas complicações normalmente se tornam fatais entre 6 e 12 horas, após uma picada severa. O tempo estimado bate com o caso de Rohan, considerando a dose de veneno e o local remoto sem acesso a socorro médico. A morte aconteceu mais tarde naquela noite, não de forma instantânea, mas dentro da janela fatal de 6 a 12 horas, documentada em casos graves de picada por víbora de Russell. Ele acabou morrendo de choque hemorrágico e insuficiência renal aguda. A combinação de sangramento interno progressivo, falência de órgãos e colapso circulatório foi fatal naquele campo isolado, distante de qualquer assistência médica. O laudo post-mortem revelou coagulopatia severa, hemorragia interna generalizada e necrose extensa dos tecidos, compatível com envenenamento em estágio avançado por víbora de Russell. O corpo de Rohan foi encontrado por um agricultor local chamado Suresh na manhã seguinte, durante uma inspeção rotineira por volta das 7h30 da manhã. A polícia chegou em menos de 1 hora após a chamada de emergência e isolou a área. Os investigadores recuperaram o celular de Rohan, o equipamento de gravação e a sacola de pano que ele usaria para capturar cobras. Os dados de localização por GPS e os registros de atividade no celular ajudaram a reconstruir a linha do tempo dos acontecimentos que levaram à morte dele. A bateria do aparelho havia se esgotado às 6h47 da noite do dia anterior, confirmando que a picada ocorreu no início da tarde e a morte se deu mais tarde à noite. A autópsia realizada em uma unidade médica regional confirmou dano massivo nos tecidos, coagulopatia severa, hemorragia interna e falência renal aguda. Achados completamente consistentes com um quadro de envenenamento por víbora de Russell sem tratamento, evoluindo ao longo de várias horas. O exame toxicológico confirmou a presença de metabólitos do veneno da víbora e descartou o uso de álcool ou drogas. A família de Rohan ficou devastada com sua morte. Parentes afirmaram que não sabiam que ele vinha se envolvendo em atividades tão perigosas para criar conteúdo. Suas contas em redes sociais foram desativadas posteriormente. As autoridades locais aproveitaram o incidente para alertar jovens criadores sobre os riscos de tentar realizar acrobacias de alto risco em busca de fama na internet. O Departamento Florestal de Maharashtra divulgou novas diretrizes para pessoas que entram em áreas rurais conhecidas por atividade de serpentes. Programas educacionais foram lançados em escolas da região para aumentar a conscientização sobre segurança em relação a cobras e os perigos de manusear espécies venenosas. O caso foi oficialmente classificado como morte acidental, resultante de picada de cobra venenosa durante uma tentativa de produzir conteúdo para redes sociais. Era dia 18 de janeiro de 2018. Uma van branca de carga estava parada sozinha em um recuo de cascalho no deserto de Mojave, na Califórnia, nos Estados Unidos. Durante a noite, as temperaturas caíram abaixo de 0 graus Celsius. Dentro do veículo, um pequeno aquecedor a gás propano funcionava em um espaço praticamente vedado. Pela manhã, a van parecia apenas mais um veículo silencioso no meio da paisagem aberta. Ninguém por perto tinha ideia de que, durante a madrugada, tudo já havia tomado um rumo fatal. Marina Cole, de 29 anos, havia criado um canal modesto sobre van life no ano anterior. Trabalhando como designer gráfica freelancer em Phoenix, ela estava cansada de contratos curtos e apartamentos pequenos. Decidiu vender a maior parte dos seus pertences, comprou uma van usada e a transformou em uma casa móvel simples. Seu canal reunia cerca de 5.000 inscritos. Marina registrava rotinas tranquilas, preparando refeições em um pequeno fogão, organizando caixas de armazenamento e caminhando por trilhas no deserto antes de estacionar em paisagens isoladas. Os vídeos mostravam manhãs calmas
e pôr do sol silenciosos, transmitindo uma versão serena da vida na estrada, cuidadosamente construída para o público. Durante a segunda semana de janeiro, ela percorreu o deserto de Mojave em busca de locais para acampar e gravar durante o inverno. As previsões indicavam que as temperaturas noturnas cairiam para cerca de -4 graus Celsius. Viajantes que utilizam aquecedores em veículos fechados costumam ser orientados a manter alguma ventilação aberta. Marina levava um aquecedor portátil de propano, comum entre quem vive em vans. Normalmente, usuários deixam uma janela levemente aberta para permitir a entrada de ar fresco. Mas naquela noite, o frio intenso fez com que ela fechasse tudo com mais cuidado. Ela vedou a abertura do teto e colocou toalhas em pequenas frestas próximas às portas traseiras, tentando impedir a saída do ar quente. Por volta da meia-noite, o interior já estava aquecido o suficiente para que ela encerrasse a gravação e se acomodasse na cama improvisada. O aquecedor continuou ligado próximo ao chão. Em algum momento durante a madrugada, o ar dentro da van começou a mudar. O equipamento seguia funcionando no ambiente selado, enquanto Marina descansava, sem perceber que algo perigoso estava se acumulando lentamente ao seu redor. Dentro do veículo, nada parecia fora do normal. O aquecedor operava silenciosamente. Seu celular e laptop estavam sobre a pequena mesa dobrável ao lado da cama. Uma caneca permanecia próxima ao fogão desde a última vez que ela havia preparado o chá. À medida que o ar se alterava, Marina provavelmente começou a se sentir desorientada. Sem entender o que estava acontecendo, deitou-se novamente. Eventualmente, perdeu a consciência enquanto o aquecedor continuava funcionando dentro da van, completamente fechada. Quando investigadores analisaram o local depois, não encontraram sinais de luta ou tentativa de sair. A van permaneceu estacionada ali por mais de 2 semanas. O vento acumulou areia ao redor dos pneus e poeira cobriu o para-brisa. Algumas pessoas passaram pela área, mas nada parecia fora do comum entre outros veículos de viajantes. A preocupação começou online, não no deserto. Seguidores perceberam que as redes sociais de Marina continuavam publicando fotos a cada poucos dias. As postagens mostravam estradas desertas e acampamentos tranquilos, dando a impressão de que ela ainda estava viajando normalmente. Um inscrito reconheceu a entrada de uma trilha ao fundo de uma dessas publicações programadas e decidiu avisar as autoridades do parque. Guardas foram até o local naquela mesma tarde e bateram várias vezes na porta da van. Sem resposta, forçaram a abertura. Marina foi encontrada deitada na cama dentro do veículo. Um dos guardas acionou os serviços de emergência às 16h12. Equipes chegaram cerca de 20 minutos depois, mas ela já não apresentava sinais vitais. O aquecedor havia desligado após o esgotamento do cilindro de gás. O legista determinou que a causa da morte foi intoxicação por monóxido de carbono. Exames de sangue mostraram níveis extremamente altos de carboxiemoglobina, indicando que grande parte das células responsáveis pelo transporte de oxigênio havia sido substituída pelo gás tóxico. Não foi encontrado defeito no aquecedor. O problema foi o ambiente completamente fechado, que permitiu o acúmulo gradual do monóxido durante a noite. O caso foi classificado como morte acidental causada por ventilação inadequada. Posteriormente, investigadores descobriram que Marina havia programado semanas de publicações antes de sair de Phoenix. Enquanto sua van permanecia silenciosa no deserto, suas redes continuavam ativas, criando a ilusão de que a viagem ainda estava em andamento. Uma viajante, isolada em um ambiente aparentemente seguro, acabou presa em um espaço onde o ar se tornou invisivelmente fatal. Era dia 12 de agosto de 2017, ao longo da costa de Negros Oriental, nas Filipinas. A maré havia recuado, revelando uma extensa faixa de rochas vulcânicas negras. Pequenas poças de maré
ficaram espalhadas entre as pedras, formando bolsões rasos de água. No final da tarde, um pequeno tripé estava montado próximo à borda das rochas, enquanto algumas pessoas caminhavam tranquilamente pela praia. No início daquele mesmo ano, Cherry Dela Cruz, de 26 anos, havia criado um canal simples no YouTube, focado em coleta de alimentos na praia e vídeos de mukbang, com frutos do mar baratos. Ela se apresentava como alguém experiente com o ambiente costeiro, muitas vezes falando como se tivesse crescido perto do mar. Mas, na realidade, Cherry era uma garota urbana de Cebu City, que passou a maior parte da vida longe de vilas de pescadores ou áreas com poças de maré. Grande parte do que ela sabia sobre mariscos vinha de observar coletores locais na praia e pesquisar rapidamente na internet antes de gravar. Naquela tarde, ela posicionou o celular ao lado de uma pequena entrada rochosa, onde a água do mar formava poças entre pedras cobertas por algas escorregadias. Cherry colocou várias conchas e pequenos animais marinhos sobre uma bandeja de plástico, enquanto sua irmã mais nova ficava ao lado lendo comentários da transmissão ao vivo. O plano era simples: mostrar aos espectadores o que havia encontrado, explicar a origem de cada item e, mais tarde, cozinhar o que fosse comestível. Acabou sendo nesse momento que uma concha específica chamou sua atenção. Ela era pequena, arredondada, com padrões triangulares em tom marrom claro, formando uma espécie de rede delicada sobre sua superfície. Cabia perfeitamente na palma da mão e parecia totalmente inofensiva, como uma peça decorativa comum. Cherry girava a concha entre os dedos enquanto explicava que a havia encontrado minutos antes, sob uma pedra. De repente, sua mão se contraiu. Um pequeno furo apareceu próximo à base do polegar. Ela esfregou o local e riu, dizendo que parecia apenas uma picada leve. Pessoas próximas disseram depois que ela comentou isso de forma casual e continuou gravando normalmente. Por alguns minutos, nada parecia fora do comum. Cherry seguiu organizando as conchas enquanto conversava com o público, até que sua irmã percebeu algo estranho. Cherry começou a deixar cair objetos que já havia pegado. Um homem a cerca de 3 metros relatou que seus movimentos ficaram lentos e descoordenados. Sua fala começou a se embaralhar. As palavras se juntavam e frases eram interrompidas no meio. Uma mulher que passava pelas rochas disse que Cherry piscava repetidamente, como se estivesse tendo dificuldade para focar na câmera. Ela tentou se endireitar, mas seus ombros cederam. Logo depois, caiu para frente, batendo o rosto na bandeja antes de escorregar para o lado sobre a rocha. A irmã largou o celular e começou a pedir ajuda. Pessoas próximas correram até ela e alguns a carregaram até a estrada, enquanto outro buscou socorro. Testemunhas disseram que sua respiração ficou fraca e irregular enquanto aguardavam ajuda. Os socorristas chegaram cerca de 30 minutos depois e tentaram reanimá-la, mas Cherry já não respirava. Durante o exame médico, foi identificado um pequeno ponto de perfuração no polegar. Análises toxicológicas e relatos ajudaram a reconstruir o ocorrido. A concha que ela segurava era de um caramujo cone. O veneno desse animal contém neurotoxinas extremamente potentes, capazes de bloquear os sinais nervosos responsáveis pela respiração. Mesmo uma picada pequena pode causar paralisia rápida. A morte acabou classificada como envenenamento marinho acidental. Testemunhas confirmaram que ela segurava a concha pouco antes da picada e não houve indícios de crime. Nos dias seguintes, moradores locais começaram a alertar visitantes para não manusearem conchas desconhecidas nas poças de maré. O corpo de Cherry retornou para Cebu City, onde a família organizou o funeral após a conclusão do caso. Uma simples concha, aparentemente inofensiva, acabou sendo suficiente para interromper sua respiração. E alguns meses depois, em um cenário completamente diferente, outra história começaria, desta vez no silêncio do deserto de Mojave.
Era 23 de setembro de 2016, em uma comunidade isolada na periferia de North Scottsdale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, onde condomínios de alto padrão dividiam espaço com a paisagem intocada do deserto de Sonora. Essa área era marcada por casas de luxo construídas na divisa direta com terras de preservação ambiental, criando um contato único entre moradias humanas e o terreno selvagem. Durante o fim de setembro, as temperaturas na região variavam normalmente entre 18 e 35 graus Celsius, mantendo a vida selvagem do deserto ativa, principalmente à noite. Nos últimos meses, a comunidade vinha registrando um aumento significativo no número de encontros com cascavéis, consequência de uma seca prolongada que levava os animais a buscar fontes de água mais próximas das residências. Olivia Smith, técnica de enfermagem de 31 anos, trabalhava no turno da noite em uma unidade de saúde regional e vinha enfrentando uma escalada de dívidas relacionadas ao vício em jogos de azar, acumuladas ao longo dos últimos 18 meses. Sua situação financeira havia chegado a um ponto crítico. Ela corria o risco de ser despejada do apartamento e já havia esgotado todas as formas legítimas de crédito. Colegas do hospital notavam seu estresse crescente e faltas frequentes, mas ninguém tinha ideia da gravidade de sua situação financeira, nem das medidas desesperadas que ela estava disposta a tomar. Durante 2 meses antes do ocorrido, Olivia vinha observando sistematicamente bairros de classe média em Scottsdale, identificando casas cujos donos estavam ausentes e que apresentavam pontos de entrada vulneráveis. O método que ela usava envolvia monitorar os hábitos dos moradores durante suas folgas, anotando quando as casas ficavam vazias por períodos prolongados e escolhendo aquelas com pouca ou nenhuma segurança. A residência que ela escolheu como alvo pertencia a Harold Davis, um aposentado idoso cujo cotidiano Olivia havia estudado por 3 semanas. A casa da família Davis era uma construção térrea no estilo rancho, erguida em 1987, com um deck de madeira nos fundos elevados cerca de 90 centímetros em relação ao solo do deserto. A propriedade fazia divisa direta com a área de preservação ambiental, onde animais selvagens circulavam livremente entre o terreno natural e as estruturas residenciais em busca de abrigo e água. Vizinhos da região frequentemente relatavam encontros com javalis selvagens, coiotes e várias espécies de serpentes, especialmente nos meses mais quentes, quando os animais buscavam refúgio do calor embaixo das casas e varandas. Olivia havia notado que o casal idoso costumava deixar a porta de correr dos fundos destrancada e que haviam saído de viagem 5 dias antes, rumo à Califórnia, para visitar parentes. O plano dela, posteriormente reconstruído com base em evidências e depoimentos, era acessar a casa pelo fundo, evitando as câmeras de vigilância da frente e entrando pela porta dos fundos, que ela já sabia estar acessível. A cascavel diamante ocidental, cientificamente chamada de Crotalus atrox, é a maior espécie de cobra venenosa do Arizona e uma das mais perigosas da América do Norte. Essas serpentes de corpo robusto costumam medir entre 90 centímetros e 1,5 metro, mas exemplares excepcionais podem ultrapassar os 2 metros de comprimento. O veneno hemotóxico delas é extremamente potente, com enzimas que destroem células sanguíneas, danificam tecidos e afetam todo o sistema circulatório. Quando se sentem ameaçadas, essas cascavéis emitem um chocalho característico como alerta antes de atacar. Contudo, em espaços confinados ou quando são surpreendidas, elas podem atacar sem aviso prévio. Essa espécie costuma procurar abrigo embaixo de varandas, galpões e outras estruturas humanas durante o calor, tornando os encontros com moradores ou invasores um risco documentado em comunidades desérticas. Segundo as evidências do local e a reconstrução forense, Olivia se aproximou da casa dos Davis por volta da 1 da manhã.
Ela havia deixado o carro estacionado a cerca de 400 metros, em uma rua lateral. Carregava uma mochila pequena com ferramentas de arrombamento, como um pé de cabra, chaves de fenda e luvas de látex. A trilha que ela fez atravessava aproximadamente 180 metros de terreno desértico até atingir os fundos da residência. O ataque aconteceu quando Olivia rastejou por baixo da varanda elevada para tentar entrar pela porta de correr. Os registros do celular indicam que sua última atividade foi às 1h47 da manhã, fornecendo aos investigadores um horário exato. O espaço sob a varanda tinha cerca de 90 centímetros de altura e se estendia por 2,5 metros até a base da casa. Ela usou a lanterna do celular para se orientar dentro daquele espaço apertado, que acumulava detritos do deserto e oferecia um abrigo perfeito para répteis. No meio do trajeto, a luz iluminou uma cascavel diamante ocidental enrolada bem no caminho. A cobra, com aproximadamente 1,35 metros, havia feito daquele espaço sua toca havia semanas, como confirmado pelos fragmentos de pele trocada encontrados no local. Quando a luz de Olivia atingiu a cobra naquele espaço apertado, ela atacou imediatamente, sem emitir o aviso sonoro típico. A primeira mordida atingiu o braço esquerdo, perto do ombro, enquanto Olivia avançava e entrava involuntariamente no alcance da serpente. O espaço limitado impedia que ela se levantasse ou recuasse rapidamente, deixando a parte superior do corpo exposta. Assustada, ela tentou se arrastar de volta, mas acabou estendendo a mão direita direto na direção da cobra enroscada. Esse movimento súbito provocou uma segunda mordida, desta vez no antebraço direito, na parte de trás. As duas mordidas ocorreram com poucos segundos de diferença e resultaram em um caso que médicos especialistas classificaram como envenenamento maciço. Olivia ainda conseguiu sair de ré do espaço, mas desabou imediatamente no quintal. A dupla envenenação havia injetado uma quantidade de veneno muito acima dos níveis considerados sobrevivíveis, sem o uso rápido de soro antiofídico. O celular dela foi danificado durante o ataque, provavelmente por impacto ou umidade, impossibilitando qualquer tentativa de pedir socorro. O veneno começou a agir imediatamente, causando dores intensas, inchaço acelerado nos 2 locais da mordida e sintomas sistêmicos graves. Em cerca de 30 minutos, os 2 pontos atingidos já estavam visivelmente deformados, com o ombro esquerdo e o antebraço direito bastante inchados. O veneno hemotóxico começou a destruir glóbulos vermelhos e a danificar as paredes dos vasos sanguíneos, provocando hemorragias internas e queda de pressão arterial. A respiração de Olivia foi ficando mais difícil à medida que o veneno comprometia o sistema circulatório e a química do sangue. A dose elevada provocou um colapso rápido na capacidade do corpo de coagular o sangue. Ela começou a sangrar tanto nos locais das mordidas quanto internamente. A pressão sanguínea caiu a níveis críticos à medida que o veneno continuava a destruir seu sistema de forma generalizada. Dentro de 1 hora após as picadas, Olivia perdeu a consciência por conta de choque hemorrágico. A morte ocorreu várias horas depois da envenenação inicial, à medida que o sistema circulatório entrava em colapso progressivo e os órgãos iam falhando um após o outro. A interferência do veneno na coagulação sanguínea causou hemorragias internas intensas, enquanto a destruição dos tecidos e o colapso metabólico sobrecarregaram os rins e o sistema cardiovascular. A combinação de coagulopatia e falência múltipla de órgãos foi fatal, apesar da idade e da saúde anterior de Olivia. A necrópsia revelou hemorragia interna generalizada, falência completa na coagulação e necrose severa nos tecidos, condizentes com um caso avançado de envenenamento por cascavel diamante ocidental. A vizinha, Sra. Patterson, encontrou o corpo de Olivia às 6h30 da manhã, enquanto passeava com o cachorro ao longo da divisa da reserva. Ao ver o corpo no quintal dos Davis,
ligou imediatamente para os serviços de emergência. Polícia e paramédicos chegaram em poucos minutos, mas Olivia já estava morta havia várias horas. O detetive Ray Martinez conduziu a investigação, que rapidamente apontou a natureza criminosa da presença dela na residência. Próximo ao corpo, foram encontradas as ferramentas de arrombamento, luvas de látex e um pé de cabra. O carro dela foi localizado a 3 quadras dali, contendo mais equipamentos usados em furtos. As pegadas encontradas no terreno desértico batiam com a rota que ela percorreu até os fundos da casa, confirmando sua intenção de entrada. O laudo do legista confirmou a morte por envenenamento de cascavel diamante ocidental, com destruição maciça de tecidos e distúrbios na coagulação causados pela dupla mordida. O exame toxicológico não detectou álcool ou drogas. A investigação revelou que Olivia acumulava dívidas pesadas por conta do vício em jogos, o que explicava a motivação para a tentativa de roubo. A família dela ficou em choque ao descobrir as atividades ilegais e o vício em apostas, dizendo não ter conhecimento dos problemas financeiros. O empregador dela confirmou que Olivia apresentava queda no desempenho e faltas injustificadas recentemente. O caso destacou como o desespero pessoal pode se cruzar de forma trágica com a vida selvagem em regiões desérticas. A morte foi oficialmente classificada como acidental, ocorrida durante a prática de um crime. As autoridades locais usaram o caso para alertar os moradores sobre a importância de proteger bem suas casas e de contratar serviços profissionais para lidar com animais selvagens. A família Davis, ao retornar de viagem, se deparou com a casa transformada em uma cena de crime. Mas, ainda assim, demonstraram empatia com a família de Olivia, apesar das circunstâncias. Embora o encontro fatal de Olivia com a serpente mais perigosa do Arizona tenha sido consequência de uma tentativa criminosa, o caso mostrou como o desespero humano pode resultar em confrontos fatais com predadores selvagens. Um fenômeno que continua a ocorrer em todo o mundo. Era dia 22 de abril de 2018. Ao longo de um trecho estreito de canal em Dearborn, Michigan, a água seguia lentamente sob uma ponte de concreto para pedestres. Na margem, um jovem organizava seus equipamentos enquanto ciclistas passavam por cima da ponte, e o canal seguia silencioso logo abaixo da estrutura. Naquela manhã, Derek Rowes, de 27 anos, chegou ao local carregando um tripé, luvas, corda e vários ímãs pesados de neodímio usados para pesca magnética. O que havia começado como hobby, aos poucos se transformou em uma pequena fonte de renda extra. O metal que ele retirava dos rios, ferramentas velhas, canos, quadros de bicicleta e sucata diversa, podia ser vendido em ferro velho por alguns dólares. Durante a semana, Derek trabalhava com detalhamento automotivo em uma oficina, mas o salário raramente era suficiente para cobrir tudo. Nos fins de semana, caminhava por margens de rios e canais, procurando qualquer peça de metal que pudesse ser recuperada. A maioria dos achados não valia quase nada, mas, de vez em quando, algo mais pesado significava um pouco mais de dinheiro para combustível. Seu pequeno canal no YouTube, com cerca de 5.000 inscritos, mostrava essas buscas. Os espectadores acompanhavam na esperança de que, em algum momento, algo realmente incomum emergisse da água. Naquela tarde, Derek escolheu uma parte mais profunda do canal ao lado da ponte, onde décadas de descarte haviam deixado metal acumulado no fundo. Ele posicionou o tripé voltado para a água antes de baixar o ímã. Placas próximas alertavam sobre a presença de resíduos perigosos no canal, mas ele continuou assim mesmo. Pedestres cruzavam a ponte acima dele, e um homem passeando com um cachorro parou nas proximidades quando Derek começou a arrastar lentamente os ímãs pelo leito do canal antes de puxá-los de volta. Nas primeiras tentativas, surgiram apenas parafusos e pequenos pedaços de sucata. A cada nova descida, ele esperava fisgar algo maior.
Na sexta puxada, a corda esticou de repente. Derek se inclinou para trás e apoiou as botas na borda de concreto. O que quer que estivesse preso no fundo parecia bem mais pesado que os objetos anteriores. Ele puxou com constância até que uma massa emaranhada rompeu a superfície. Fios enferrujados e fragmentos retorcidos de metal estavam fortemente presos ao ímã. Derek arrastou o conjunto até a beirada do concreto e se abaixou ao lado dele, tentando separar as peças da atração magnética extremamente forte. Os restos metálicos estavam completamente entrelaçados. Cada tentativa de soltar o material exigia que ele puxasse aquele emaranhado contra a superfície do ímã. O homem com o cachorro contou depois aos investigadores que Derek parecia totalmente concentrado em desembaraçar os detritos para mostrá-los à câmera. Segurando o feixe de arame com as duas mãos, Derek se aproximou ainda mais para enxergar onde as peças estavam presas. Foi nesse instante que a tensão acumulada no entulho torcido se soltou de forma brusca. O metal se moveu violentamente nas mãos dele. Derek recuou com um grito. Deu alguns passos para trás e caiu no caminho de concreto ao lado do canal. O monte de sucata caiu ao lado dele. O pedestre que estava por perto correu em sua direção, enquanto dois ciclistas pararam sobre a ponte e começaram a gritar por ajuda. Um deles acionou os serviços de emergência, enquanto os outros tentavam afastar as pessoas. Havia sangue visível na região do rosto de Derek, que permanecia no chão, quase sem se mover. Testemunhas disseram que sua respiração ficou rapidamente fraca e irregular. Os paramédicos chegaram poucos minutos após a ligação. Avaliaram o ferimento e iniciaram tentativas de salvamento, mas Derek já não apresentava resposta neurológica significativa. Ele foi declarado morto no local. Durante a investigação, os socorristas examinaram o material que Derek havia retirado do canal. Dentro daquele emaranhado de sucata, encontraram um longo prego de construção enferrujado, preso entre voltas de arame retorcido. Os investigadores concluíram que, quando o entulho se moveu sob tensão, o prego rígido girou para fora do conjunto exatamente no momento em que Derek se inclinou sobre ele. A ponta entrou pela cavidade ocular e penetrou no cérebro. O legista confirmou que a causa da morte foi traumatismo craniano provocado pela penetração através da órbita ocular. O caso passou a circular depois como um exemplo de alerta dentro de comunidades de pesca magnética. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!